Oi, minha gente querida, estamos aqui para mais um episódio. E esse episódio, gente, para mim vai ser muito especial. Porque quem está aqui é uma amiga, uma médica e a mãe da Catarina, que tem síndrome de Down. Gente, hoje é 21 de março, o dia da gravação, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Muito obrigada, Rafaela, por você estar aqui. Obrigada eu, Michele, por esse convite maravilhoso. Você já me apresentou, né? Sou Rafaela e sou médica, tô especializando aí na dermatologia, sou mãe da Catarina e muito obrigada aí pelo convite. Me conta, como foi receber o diagnóstico da Catarina e quando foi feito o diagnóstico? O diagnóstico foi eu e meu marido mesmo, que meu marido... Sério? Aham, que fizemos logo após o parto. O marido dela é radiologista. Radiologista e os exames de rastreio, né, de exames de imagem, tudo deram todos normais, mas quando ela nasceu que a gente descobriu mesmo que ela tinha síndrome de Down. E foi logo depois, assim, no início foi um choque, né, porque a gente não esperava. Mas eu e Ramiro, a gente queria muito ter um filho. Independente dela ter síndrome de Down, a gente falou assim, não, nós juntos vamos conseguir e ela que importa, porque ela é Catarina e ela é nossa filha. É a melhor coisa do nosso mundo. É lindo isso. Catarina é uma pessoa que a gente ama muito. Gabriel, assim, nossa, é um amor pela Catarina muito grande. E a gente ama seus filhos também. Muito obrigada. Queria perguntar para você, porque eu também sou mãe, não é fácil. E quais são os seus desafios de conciliar a médica, a residente em dermatologia e a mãe da Catarina? Então, são inúmeros desafios. Eu acho, Michele, que assim como, né, você é mãe, você sabe o tanto que é difícil, mas quando a gente tem a maternidade atípica, né, que a gente fala, junto, eu acho que fica mais difícil de conseguir conciliar, porque, por exemplo, eu não consigo levar elas nas terapias, porque eu não tenho esse tempo hábil, eu tenho uma rede de apoio, né, que me ajuda, mas eu consigo levar na escola, revezando com meu marido para buscar, tento ir nas reuniões, de estar presente ao máximo, né, nos exames que ela precisa de fazer, porque tem que fazer vários exames, né, todo ano. Então, não é fácil. É uma corrida bem grande para poder conseguir dar conta, mas a gente tenta se virar nos 30. Na verdade, eu penso assim, gente, como que a gente aguenta? Você tem essa sensação? Você não pode parar para pensar. Você precisa continuar a lutar. Porque eu também sou médica e não é fácil. Hoje, meu filho, ele falou assim, alguém falou, não, mas a mamãe tá trabalhando para te dar presente. Eu não quero presente, quero minha mãe. Né? Então, assim, é uma coisa muito pesada. A gente é chefe do nosso lar, de certa forma. E a gente tem que tomar tanto cuidado, e é pesado. Eu também sou uma mãe atípica, não sei se você sabe, minha filha tem TDAH. A Letícia é muito difícil, não é fácil. É, e cada um com seu grau de dificuldade. Isso é muito importante, esse entendimento, assim, sabe? E eu tento dar o meu melhor. E assim, você não pode pegar e nunca julgar, eu deveria fazer isso. Não, você, Rafaela, dá o seu melhor. E eu vejo o quanto você dá o seu melhor, sua filha é incrível, assim. A gente vê o desenvolvimento da Catarina, é muito incrível, parabéns. Obrigada. E eu também vejo você, Michele. Você chegou lá no aniversário. Ah, você viu! Quase no final, mas fez questão de estar lá com seus filhos. E depois de um dia inteiro imenso de trabalho. Então, assim, eu tento dar meu melhor. Te admiro muito também. Muito obrigada. Porque eu me coloco no seu lugar porque é exatamente isso que eu passo. Então, a gente faz o melhor, né? Exatamente. Tenta fazer o melhor aí como mãe. Você vai pegar e vai julgar. Não, você dá o seu melhor. Né? Você tem uma opinião, assim, é difícil eu perguntar isso, porque eu vejo meu filho, assim, ele não enxerga a diferença, ele é um amor, né? O amor, ele salva tudo, na verdade, o amor é a resposta de tudo, e é isso que Deus quer da gente, o amor. E eu vejo isso, assim, nas crianças que não conseguem ver a diferença, né? Mas hoje, como é que você lida? Porque não deve ser fácil. Não deve.
Então, na verdade não é mesmo, e eu acredito assim, neurologicamente até os 6 anos de idade as crianças elas não conseguem perceber muito as diferenças, e a gente sabe que o preconceito ele vem com a sociedade. Então, a partir de 6 anos, tem até um vídeo muito legal que eu já postei uma vez, e é até triste, que mostra isso, que até 6 anos uma criança com síndrome de Down tá ali brincando com as outras da mesma idade, e aí as crianças acima de 6 anos não querem brincar. Ou seja, vão excluindo aquela criança porque ela não consegue acompanhar o desenvolvimento ou a brincadeira. E além paralelamente falando, que a gente sabe que a sociedade ela é muito ignorante mesmo no sentido da palavra, de ausência de informação. Então a gente sabe que o preconceito e o capacitismo, que é uma fala às vezes difícil de entender, ele está instalado na sociedade. Por exemplo, eu escuto muito as pessoas falarem assim, toda criança com síndrome de Down é muito amorosa, né? Aquela Downzinha. Isso é uma fala capacitista. Outra fala que eu já escutei muito. Mas a Catarina, ela não tem muita face de pessoa com síndrome de Down. Gente, isso não é um elogio. Isso é uma fala capacitista. É uma fala que eu não gostaria de escutar e que eu escuto muito. Então, eu acho que a gente, como sociedade, a gente precisa estar aqui, nesse momento, para falar sobre isso, né? Para poder dar visibilidade. Muito obrigada pelo esse convite para falar um pouquinho sobre isso. Então, é isso, Michele. E tem muito médico que não sabe nem falar, né? Não sabe nem como lidar. Isso é incrível, assim, tipo, incrível não, na verdade, é desastroso. A gente precisa ter conhecimento, né? Você acompanha o Marcelinho? Demais. Ele é incrível. Ele é maravilhoso. Ele é a mãe dele é uma mãe super ativa, né, que fica o tempo todo lutando mesmo, e assim, eu admiro e me inspiro muito Eu também acho ela incrível. Eles são lá de Fortaleza, então assim, ano passado, a ação que eu fiz na escola, eu me inspirei em tudo que ela fez para poder fazer. E reproduzir. E o Marcelo é inteligentíssimo. Por quê? Porque ele tem oportunidade, porque ele tem amor, né? Porque claro que a gente sabe que não é todo mundo que tem a mesma condição de dar a oportunidade, dar o estímulo, não tem tempo nas famílias. Mas eu acho que o caminho é esse. O caminho é oportunidade, é informação, é amor. Amor, né? É exatamente isso. Que é o que eu falo. Deus quer o quê? Amor. Não é à toa que eu digo, né? Isso. O amor sempre será o caminho. Então, a oportunidade de estar falando sobre isso, que é informar as pessoas, e você comentou aí do médico, né? Que o médico tem que saber. Então, eu acho que os médicos, eles precisam muito de saber falar e de portar com a família. Porque quando a criança, a mãe, não é todo mundo que recebe o diagnóstico com a mesma... como é que eu falo, gente? Com a mesma clareza e com a mesma vontade. Mesmo você sendo médico. Não, né? exatamente. Então, assim, você precisa de ter tato e saber falar. Dando um exemplo sobre o diagnóstico. O diagnóstico, quando um pediatra vai falar sobre isso, dá ali o diagnóstico para os pais, precisa ter muito tato, ter muita fineza de falar, porque não é todo mundo que recebe com a mesma... precisa ter acolhimento. Acolhimento, exatamente. Acolhimento na hora de falar com a mãe, porque ela não está preparada para aquilo. Não é uma coisa que você recebe tão fácil. Então, esse é o primeiro caminho. Tem que ter acolhimento, tem que saber falar, né? Por quê? Porque a mãe vai passar por um processo de luto, mas ele não precisa que isso seja um luto, porque é o filho para ela. É um filho. Ele não é um diagnóstico, ele não tem... Ele não é um diagnóstico. Ele não é um diagnóstico. Síndrome de Down não é um diagnóstico. Ela é a Catarina e ela é minha filha e ela tem o diagnóstico de síndrome de Down, então é uma característica, é uma condição genética. Rafa, eu te acompanho no Instagram e vejo que você tenta levar muita informação pra gente. Como é que é? Conta pra gente. Então, na verdade, no momento eu não tô tendo muito tempo, né? Mas é muito impactante. Mas desde que a Catarina nasceu, né, eu abri um Instagram pra ela, pra falar sobre a síndrome de Down e pra mostrar como é normal a gente ter um filho atípico, né? E, na verdade, o que eu mostro? Eu mostro meu dia a dia,
com a Catarina, só que na verdade eu não consigo mostrar todos os dias, enfim. Bom, e ela mostra, o que acontece? A Catarina é incrível, tipo assim, ela fala, ela faz tudo, ela interage. Então, assim, é incrível, assim, eu tô te falando assim agora porque dá pra ver, assim, o trabalho que vocês fazem com ela, assim, ela faz tudo. Então, eu tento incluir a Catarina em todos os ambientes que eu posso. Se eu tenho um aniversário, eu faço questão de ir com ela. Se tem algum evento que eles me chamam, eu faço questão de ir. Aqui, eu faço questão de estar, né, também por ela. Até nesse ponto, a gente, né, como mãe, a gente tenta incluir nossos filhos nesses outros meios. Mas, na verdade, falando sobre o meu Instagram, quando eu abro meu Instagram, eu vi em outros Instagrams, antes de eu ter a Catarina, que me acolheram, sem eles saberem. E eu vi que as mães postavam informações, e de uma forma ou de outra, eu fui acolhida com aquilo, né? Com aquelas outras crianças maravilhosas que se desenvolviam e que as mães viviam, assim, normal, todos os dias. Então, eu queria mostrar isso também. E aquilo, querendo ou não, me ajudou e ajudou a minha família. Porque quando a gente fala sobre um problema, Michele, a gente sabe que a gente melhora muito e a gente diminui aquela dor que a gente tem. Não que a Catarina era uma dor pra mim, mas era uma dificuldade até às vezes de eu falar, porque quando eu tava tentando engravidar, eu me fechei, eu não falei, então eu sofri muito. Então com a Catarina, eu fiz totalmente diferente. Então eu tento mostrar e acolher outras mães. Uma coisa que eu fiz também, e que eu faço até hoje, inclusive acho que um mês atrás, a gente faz encontros e um grupo com mães que recebem o diagnóstico. Então a gente teve um encontro, o último encontro há um mês atrás, com mais de 20 famílias. E aquilo ali, cada palavra que as mães falam, que tem umas crianças de 2, 3 meses que receberam o diagnóstico, falam assim, Rafaela, isso é muito importante. Eu escutar e eu ver outras crianças aqui, ver famílias que passam pelas mesmas dificuldades, mas que tá todo mundo ali, né? Junto, e tá todas as crianças crescendo bem. Isso é muito importante. Então, esse é um trabalho que eu faço, sabe? De tentar acolher outras mães, não outras mães, outras famílias, no caso. Outra coisa também que eu acho, assim, importante no Instagram é não só mostrar a vida natural, mas não ficar falando só sobre síndrome, né? Mostrar que, assim, que a Catarina, ela vai na terapia, mas ela também vai no aniversário, ela vai na escola, numa escola que, querendo ou não, inclui, as outras crianças incluem ela. Então, é sobre isso, é sobre naturalizar a coisa. Naturalizar, exatamente. Naturalizar a coisa, porque se não existem outros desafios, né? Então, assim, existem mães que têm outros desafios. Filhos dela podem parecer sem diagnóstico nenhum, mas tem outros desafios. Outra coisa também, Michele, que eu até queria falar, que o meu Instagram também, eu passo informações não só sobre a síndrome, mas como a gente deve falar. Por exemplo, a síndrome de Down não é uma doença. Ela é uma característica genética, é uma condição genética. E não tem cura para a síndrome de Down, né? Não então existe tem os médicos cura. meio malucos, né? Querendo dar uma cura. Então, na verdade, a gente precisa saber, principalmente a gente como médico, a gente precisa saber como falar, né? Então, eu acho que isso é uma outra coisa que eu falo muito no Instagram, eu explico muito, para poder a gente não ser preconceituoso nas nossas falas. Acho que... Não, ficou ótimo. Eu queria fazer uma pergunta muito profunda, porque eu nem sei como é que eu diria isso. O que a Rafaela, mãe da Catarina, diria pra Rafaela antes de ser mãe? Ai, gente, eu acho que me mudou, assim, completamente. Eu acho que a gente tem características, assim, únicas, claro. Eu sou uma pessoa muito agitada, ansiosa, eu sempre fui multitarefas, né? Com a Catarina eu fiquei tritarefas, mais ainda, nem sei como falar. Mas a Catarina me mostrou coisas que na verdade, ela me fez sentir aquilo que eu nunca imaginei sentir. Maternidade, pra mim, é a coisa mais maravilhosa que eu acho que um ser humano pode sentir em relação ao amor. Então, a Catarina me mostrou e me fez sentir isso. Meus pais me tiveram muito novos, sabe, Michele? Então,
Eu acho que a minha infância como que eu posso dizer? Eu fui muito criada pelas minhas avós. Não que meus pais não me criaram, claro que isso não, eles são o amor da minha vida. Mas eu acho que, assim, o que eu queria ter recebido deles, assim, muito, eu acho que eu recebo hoje da Catarina. Uau! Então, na verdade, não sou eu que sou a melhor mãe pra Catarina. Eu acho que a Catarina é a melhor coisa pra mãe dela. Entendeu? Então, É tudo que você ela precisa. é o meu presente. Então, eu acredito nisso sim que você falou. É muito incrível. Que as crianças escolhem a gente, mas não por causa da síndrome de Down, Michele, mas porque a Letícia tinha que ter você, porque você tem alguma coisa pra dar pra ela e vice-versa. Porque ela escolheu a gente. Exatamente. Né? A Letícia, o Gabriel. E assim, eu sou muito grata, assim, muito. Porque antes, Rafa, eu não queria ser mãe. Então, assim, eu não queria ser mãe. Aí, por um momento, eu tive uma gravidez anembrionária. É uma gravidez que não tinha embrião. Eu tive tudo. Mas quando eu fiz o diagnóstico da gravidez anembrionária, eu fiquei muito triste. Aí eu pensei, gente, eu quero ser mãe sim. Foi muito triste, eu tive que fazer curetagem. Fiquei tentando a Letícia por um ano. E hoje, eu acho que a gente é uma pessoa muito melhor. E é impossível chegar num grau de evolução de uma mãe. Se não for mãe. Muito Você pode ser mesmo. mãe de outro jeito, adotiva, porque também chega. Não importa, sabe? Então, assim, foi muito incrível pra mim, assim, é muito impactante e eu tento dar o meu melhor. Você acha que eu, às vezes, fico, nossa, mas será que eu tô sendo uma boa mãe? Está sendo sim. Tá dando o seu melhor. E isso que eu importa. Eu também tive 2 perdas gestacionais antes da Catarina. Eu tive que fazer uma cirurgia também. E foi muito difícil engravidar. Então, eu acho que diante desse todo o trajeto que eu tive até ganhar a Catarina, eu acho que foi muito importante para receber ela já com muito amor. Exatamente, é o mesmo caso que eu tive, né? Então, assim, eu tive minha perda e para poder falar assim, você quer ser mãe. Então, assim, Deus te preparou para você recebê-la. Exatamente. É E eu acho incrível. que a gente foi privilegiada, porque Exatamente. não é todo mundo que é preparado. Não, E eu acho que nesse processo, até eu ganhar, até eu ter a Catarina, eu me autoconheci. é muito incrível. Porque eu acho que não é todo mundo que se conhece. Não é todo mundo. E eu me autoconheci nessas dificuldades, até tê-la. Então, eu me autoconhecendo, eu consigo dar muito mais amor pra ela Exatamente. e mais segurança do que se eu não tivesse me conhecido antes. Muito incrível. Então, as dificuldades, eu acho que fez isso acontecer. Eu queria comentar, Rafa, porque eu presencio, assim, a gente tá juntas aqui há 2 anos, né? Na Aham. escola, o amor das crianças pela Catarina. E a Catarina também pelas crianças, né? É uma troca incrível. Eu acho, assim, que é legal você falar disso, porque, assim, muitas pessoas acham que uma criança atípica na escola pode atrapalhar, Pelo contrário, mas muito pelo contrário. Por quê? Apesar de a criança típica, ela estudar numa escola regular, ela vai ganhar muito, porque ela vendo as outras crianças, ela vai aprender muito mais rápido, né? E isso é legal demais, ela socializa muito melhor com outras crianças que são diferentes dela. E ao contrário também, não só na questão de ser rápido das crianças típicas, mas de aprender a ter paciência, de aprender a ter empatia, de ter compaixão, né? E isso tudo leva para o desenvolvimento é dela. muito incrível. Você imagina uma criança, o Gabriel, por exemplo, vendo a Catarina subir no parquinho lá, subindo na escada, e às vezes ela não conseguir subir. E você vê que seu filho tá tentando ajudar. Você não acha que ele vai ser um ser humano muito melhor? Certeza disso. Com certeza, isso faz com que o outro seja melhor, porque ele vê nas diferenças, vê nas dificuldades do outro uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, porque ele está ajudando o outro. Então eu acho que a escola, quando tem criança, porque tem que ter, né? Isso é lei, todo mundo sai ganhando, Michele. Exatamente. Ô, gente, o Sarah Dawson não nos patrocinou, mas assim, o Sarah Dawson pra mim é um lugar incrível de acolhimento. Muito. Eles realmente sabem tratar nós mães. Nós mães, E exatamente. cuidam dos nossos filhos com muito carinho, assim. Eu acho que eu tenho muito que agradecer, muito mesmo, assim.
A gente... Luciana, muito obrigada, porque no início aquela Luciana brava, É brava. né? Menina, mas ela Mas é porque ela tava incrível, fazendo o papel dela de coordenadora. Gente, eu falei, gente, que mulher durona, mas maravilhoso, assim. Então, assim, pra mim é um lugar muito incrível, eu tô muito feliz de estar lá. As professoras são muito boas, Muito, né? menina, assim. Aí eu falo, não fala mal do Sara, maravilhoso. Eu Acho também maravilhoso. gosto muito. E sabe o que é incrível? Tipo assim, na verdade, eu acho que muito são os pais. As crianças, elas dão amor de forma espontânea. Elas não conseguem enxergar a diferença. Por isso é importante a gente informar os pais. Por isso é importante os pais conhecerem. A empatia salvaria o mundo. O Isso. problema é essa questão, falta empatia. Se coloca no lugar do outro. E se fosse seu filho? Uma prima, irmã, falou pra mim, falou assim, meu filho autista tá sofrendo bullying. Por quê? Esse bullying vem de onde? Eu tenho certeza que veio de casa. Exatamente. Certeza que veio Exatamente. de casa. É. Então, assim, se a gente conseguir conscientizar os pais, se esses pais tiverem empatia, acabou. Porque é normal ser diferente. É normal ser diferente. O amor salva. Se você tivesse seu filho nessa situação, como é que seria? O amor salva. E a empatia, acabou, resolveu. E a gente sabe que bullying qualquer criança Vai pode sofrer, oferecer. exatamente. Pode sofrer, né? Então, uma criança, imagina, uma criança atípica, uma mãe que já passa por isso, já tem que minha passar por filha, minha isso, irmã, pelas minha- dificuldades. Então, você ainda sentir o seu filho ser excluído, né? É muito triste. Muito triste pro filho, muito triste pra mãe, pra família. Então, eu acho que você foi no ponto. É a partir da família de falar com as crianças, de informar que tem uma criança ali que é diferente, no sentido assim, de que tem mais dificuldade, que você precisa de ajudar, e com mais tempo falar do cromossomo, né? Que tem um cromossomo a mais, que vai trazer essas dificuldades para ele, que tem que ajudar, que tem que ter empatia. Isso que vai fazer a diferença. Porque é a sociedade que é preconceituosa, e a sociedade parte da gente, de nós adultos. De nós que somos Dos típicos. pais. Né? De nós que somos E pais. sabe lá se tão típico Típico assim? assim. Não sei também se sou tão típico assim. É. Mas a empatia salvaria o mundo. Exatamente. Rafaela, muito obrigada. Eu não tenho palavras para dizer, para te agradecer. Muito obrigada. Eu sou Eu que sua fã, sei. sua seguidora. Eu que Amo a sou. sua filha, Catarina. Amo você. Muito obrigada. Eu que E tenho que que você agradecer. consiga impactar muitas vidas, porque é acolhimento, é amor. E a gente vai continuar combatendo o preconceito, a falta de empatia. Pode contar comigo. Ai, obrigada pela oportunidade. Você é maravilhosa, Michele. Nossa, como cirurgiã, como mãe, Obrigada. com tudo, viu? Parabéns e eu te parabenizar mesmo pela essa iniciativa. Dê realmente voz aí no seu pod, que tá ficando maravilhoso para outras mães, para outras pessoas. É maravilhoso. E Obrigada. o amor sempre será o caminho. Sempre.